Glória a Deus. Aleluia. Eu não sei se vocês estão entendendo o que Deus está falando aqui nessa noite, através do louvor, desde o início desse culto. Quando eu venho à igreja, eu costumo fazer uma leitura. Sabe aquela coisa, Deus, o que o Senhor quer dizer? O que o Senhor quer falar comigo? E hoje nós ouvimos aqui um momento retrô, né? Um louvor do pastor Vitorino Silva, do Zé de Paula. E então, assim, tá bom, tá gostoso. Eu louvo a Deus pela vida dessa igreja, uma igreja missionária, uma igreja que tem um DNA missionário. Haja visto o que Deus tem feito através dos missionários apoiados por essa igreja, e eu me sinto muito feliz de ser um desses missionários. Então eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, pelo presente que Deus tem me dado, de poder servir, ser cuidado por essa igreja. Eu louvo a Deus pelo pastor Daniel, eu louvo a Deus por cada irmão aqui, pelo departamento de missões. E essa vida beduína, nossa, missionária, a gente não consegue fazer se a gente não tiver o apoio da igreja. Então eu louvo a Deus porque vocês têm segurado a corda, têm apoiado o trabalho missionário. Há 3 anos, nós estávamos nos Estados Unidos, fazendo PhD na área de estudos islâmicos, e estamos finalizando. Não há mais a necessidade de nós morarmos nos Estados Unidos, e Deus agora está nos levando para uma aventura diferente. Depois que Deus nos levou para o oeste da África, lá no ano 2000, depois servimos ali no Oriente Médio, no período da guerra ali do Golfo, em 2003, nós estávamos ali. E depois aí Deus falou, vou levar vocês agora para um local mais tranquilo. Aí nós servimos 10 anos na China. Então, é coisa boa, né? E é o centro da vontade de Deus, né? Lugar tranquilo é o centro da vontade de Deus. E agora nós estamos mudando para Portugal, porque tem um desafio de montarmos uma base de treinamento missionário, de cuidado missionário. E também, geograficamente, nós temos ali o norte da África, temos ali alguns povos dentro do deserto do Saara, a qual nós já estamos nos relacionando. O ano passado eu vim aqui, eu falei um pouco sobre os nossos irmãos lá no deserto. O pastor também deve ter falado muita coisa sobre isso. Nossos irmãos que eram ex-muçulmanos, e o número deles tem aumentado. As notícias que nós temos recebido dos nossos irmãos é que mais pessoas estão se convertendo a Jesus. E o grande desafio é capacitar a igreja do deserto. Então, ao mesmo tempo que eu fico motivado, traz um medinho, né? Como que é isso? Como é que é ensinar nossos irmãos que o contexto dele é nômade, é de deserto? A gente não vive no deserto, então como vai ser tudo isso? Então que vocês orem, porque são desafios. E a gente vai fazer isso a partir de Portugal, viajando para o norte da África por questão de segurança. E os desafios da Europa também. Os missionários que vocês sabem, da igreja que estão servindo ali. E outros desafios dentro do país, dentro do continente. Uma quantidade muito grande de muçulmanos que hoje estão migrando para dentro da Europa. E pouca coisa tem sido feita, a igreja europeia pouco tem se empenhado. E a quantidade avassaladora de chineses também, que chegam no continente europeu, porque em Portugal, por exemplo, com uma propriedade que eles compram, eles já conseguem um visto especial e logo vem a cidadania. Então, a oração é que vocês orem por nós, para que a gente consiga mobilizar essa igreja na Europa, para que ela alcance os muçulmanos, para que ela alcance os chineses e os demais povos ali. Eu queria, nessa noite, trazer um texto que Deus tem colocado no meu coração, que está em Gênesis, no capítulo 16.
Eu queria que vocês localizassem Gênesis capítulo 16. Geralmente, esse texto, quando nós lemos, nós falamos geralmente sobre Abraão, nós falamos sobre Sara, sobre Isaac. Nessa noite eu gostaria de falar sobre uma outra pessoa nesse texto. A Bíblia, ela separa 2 capítulos para falar de uma mulher que nem da descendência abraâmica ela era, que não tinha um pedigree, que ela não tinha uma história até então. Eu queria falar um pouquinho sobre Agar, mas mais do que isso, eu queria falar nessa noite sobre o Deus de Agar. O texto diz o seguinte, então são 2 capítulos, 16 e 21. A gente vai ler o 16 e depois a gente vai ler um pedacinho só do 21. Mas diz assim, ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abraão, já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia, Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então, Sarai disse a Abraão, caia sobre você a sua afronta, que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços, e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Respondeu Abraão a Sarai, sua serva está em suas mãos. Faça com ela o que achar melhor. Então, Sarai tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde vai? Respondeu ela, estou fugindo de Sara, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor, volte a sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo, multiplicarei tanto seus descendentes, que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, você está grávida e terá um filho. Ele lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como jumento selvagem. Sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Este foi o nome que ela deu ao Senhor, que lhe havia falado, tu és o Deus que me vê, pois dissera, teria eu visto aquele que me vê? Por isso, o poço que fica entre Cádiz e Berede foi chamado Beer-Lahai-Roi. Amém? Essa é uma história que parece um capítulo de uma novela mexicana. Algo que está acontecendo dentro da família de Abraão. E o interessante é que nós estamos falando de um homem referência na Bíblia. Quando Deus chama Abraão, em Gênesis 12, Abraão obedece a Deus. E sem saber exatamente como que seria esse futuro, ele obedece. Ele sai da sua terra, Deus promete abençoar aqueles que ele abençoar e amaldiçoar aqueles que ele for amaldiçoar. O interessante aqui é que Sara, ela vai ficando velha.
o organismo dela vai envelhecendo. O útero vai se transformando. A cada dia está mais difícil para ela ter um filho. E o texto diz que fazia 10 anos que Abraão já estava com Sara ali em Canaã. E no momento de desespero, aonde Sara, ela tenta talvez racionar a fé, ela resolve... Eu acho que isso não acontece aqui na igreja. Talvez acontece na igreja Assembleia de Deus lá da Groenlândia. Ela tentou ajudar Deus. Você já tentou ajudar Deus? Eu já tentei. Ela chega para ver a situação, o corpo já começa a sentir, a velhice vai chegando, e agora Sara precisa resolver uma questão. Numa cultura em que é preciso ter filho, para a genealogia prosseguir. E aí o texto diz que ela chega e diz assim, olha, já que o Senhor me impediu de ter filhos, então ela já está reclamando com Deus. Deus, já que o Senhor me impediu de ter filho, já que o Senhor está complicando o meu lado, eu vou tentar resolver do meu jeito. Talvez eu possa formar família por meio dela. Eu tenho uma mulher egípcia, eu tenho uma escrava. E essa escrava, ela entra na história. É uma escrava que ela está lá servindo a Sara. Não tinha nada com isso. E agora ela entra na história. Talvez uma moça, uma egípcia, que tinha seus sonhos. De ter seu marido, de ter sua família, de ser feliz. E tudo isso começa a mudar. Parte dos seus sonhos são frustrados. Agora ela entra no meio de um tiroteio. O que eu acho bonito da Bíblia é que em nenhum momento a Bíblia tenta esconder os problemas da humanidade, né? Em nenhum momento ela tenta inibir essa situação, porque, na verdade, nós estamos falando de uma família que está passando por está conturbado o sistema. Imagine só a cabeça de Abraão, tendo que ter uma chamada de Deus, existe uma promessa de Deus, e agora a mulher dele chega para ele e diz assim, olha, agora a situação está complicada e eu estou ficando velha, você sabe. Aconteceu isso aí lá, na família de Abraão. E Abraão, ele chega e aceita. Já fazia 10 anos que eles estavam ali. Uma coisa que eu tenho aprendido, irmãos, é que não cabe a nós ajudarmos a Deus. O que cabe a nós é crermos na promessa. Aleluia. Tinha uma promessa para essa família. E agora entra uma personagem na história e agora ela engravida. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Uma escrava, uma egípcia, em que não tinha uma história, ela não pertencia à família de Abraão, ela não pertencia ao clã, e ela entra na história. Talvez essa seria a oportunidade de Agar
de mudar a sua vida. Agora, eu estou esperando um filho de Abraão. Sara aprovou. Agar, ela tinha tudo a seu favor agora. Nasce o filho, eu vou ficar grávida, e agora é o momento de eu ficar quietinho, e agora eu vou começar a desfrutar das coisas nessa família. Mas o texto diz que quando Sara viu Agar grávida, talvez Agar deve ter feito assim: olha a minha barriga, não a minha, né? A de Agar. Está diminuindo, mas tem uns 30 ainda falta de sumir. Ela simplesmente usou do benefício de estar grávida para pisar em cima de... Vocês estão percebendo que isso aí acontece lá na Groenlândia? Né? Na família da Groenlândia, da Islândia. Nós estamos falando de uma família que está com um momento de tensão. Uma família parecida com a minha e a sua família. E a Bíblia ela mostra isso claramente. Agora, Sara chega para Abraão, que está com a cabeça desse tamanho, e fala: meu pai, eu aceitei esse negócio, agora a minha mulher está complicado, a Agar já não me ajuda, está mostrando o barrigão para ela, a autoestima de Sara está afetada. E aí agora Sara chega para ele e diz assim: coloquei minha serva em seus braços, agora resolve aí. E ele diz assim: ema. Esse problema é seu. Devolvo a bola para você. E esse é o Abraão que a gente vê falar lá em Hebreus 10, amigo de Deus. Mas nesse momento, na vida dele, eles estão numa crise. Sua serva está em suas mãos. Faça com ela o que você achar melhor. O que acontece aqui é que Sara, nessa situação de não poder ter filho, vendo Agar pisar nela, na sua autoestima, o que a gente vê é que manda ela embora. Agar ela vai embora. O problema é que agora, Agar ela está indo embora com um filho na barriga. E ela vai para o deserto. Quem já caminhou no deserto sabe que não dá para sobreviver. O fim de Agar e do filho que estava na barriga dela ia ser a morte. E ela perde tudo. Agar agora, ela não tem mais crédito nenhum. Ela perdeu a casa que ela morava. Ela perdeu o privilégio de estar carregando um filho de Abraão. Ela perdeu a sombra, ela perdeu a água, ela perdeu a comida que tinha tudo ali. E agora ela foge. Foi o que eu disse, parece uma história de novela mexicana, né? O que acontece aqui é que aleluia. Eu vejo, se eu não lesse na Bíblia, eu não iria acreditar que Deus tinha intenção de abençoar Agar. Talvez, se nós olhássemos por um outro prisma, essa Agar, ela não cheira muito bem, não. Olha aqui, meu nome é Agar, eu vim trazer minha carteirinha, meu documento de membresia. Agar, aqui a gente já está meio cheio, a gente não aceita mais membro, não dá.
Talvez Agar não conseguiria nem estacionar o carro dela no estacionamento da igreja, porque essa mulher aí, não sei de onde ela vem, ouvi boatos que lá está com problema, não sei o que ela fez com Abraão, agora ela está grávida do Abraão. E mesmo assim, o verso 7, Agar começa a ter uma experiência com Deus. E a gente só acredita porque está aqui na Bíblia. Esse texto, ele mostra para mim um pouco da natureza de Deus. Ele mostra um pouco de quem Deus é. Mas ele mostra também a nossa natureza. O quão complicado nós somos. A gente vem para a igreja, e aí qualquer coisinha, não aqui na Groenlândia, qualquer coisinha, a gente já ouve aquele mimimi e já começa a ficar chateado, já começa a não querer ficar mais na igreja. E nós estamos vendo aqui um exemplo de uma família que, mesmo com seus problemas, Deus em nenhum momento saiu do seio dessa família. Aleluia. Eu não sei, você que vem à igreja ou que fica bronqueado à toa com qualquer coisa que acontece aqui, meu irmão, bem-vindo à realidade. Acorda. Aqui não é um local de pessoas perfeitas. A nossa garantia é que nós somos remidos pelo sangue de Jesus. Aleluia. A nossa garantia é a graça de Deus, que a gente não merece nada. A gente é igual essa família aqui. É barraco atrás de barraco. A questão não são os problemas que às vezes acontecem no seio da família ou na igreja, mas é a maneira como nós vamos solucionar esses problemas. É a forma como nós vamos chegar. Sabe quando fica difícil? Sabe quando eu falo alguma coisa errada para um irmão, aí eu tenho que chegar para ele, porque cristianismo não é fácil não. Chegar para ele e falar assim, irmão, eu não deveria ter falado aquilo naquele tom de voz. Me perdoa. Isso é igreja. Bem-vindo à igreja. É a igreja, nesse processo nosso, sabe, de transformação, em que a gente é testado. Às vezes nós somos apertados. E às vezes nós fugimos. E Agar, ela viu que a batata dela estava assando. E ela foi embora, ela foge. Não tinha mais espaço para ela. Mas no verso 7, diz que o anjo do Senhor, aleluia. O anjo do Senhor, irmãos, eu estou querendo dizer para você que o próprio Deus foi ao deserto. Tem muitas teorias dizendo que é um A, B, ou C, ou D. O próprio Deus foi atrás de uma mulher sem história. A Bíblia não falava nada sobre ela antes. Uma mulher que irritou Sara, uma escrava, uma egípcia. Se fôssemos classificar na casta, ela estava lá embaixo. E Deus resolve ir no deserto ao encontro dela. E diz assim, Agar, serva de Sara. Olha o que Deus faz, que lindo. Agar, ela não diz assim, Deus ele não fala de outro jeito, ele fala assim, Agar, lembrando você, Agar, você é serva de Sara. Deus está cutucando Agar. E diz assim, ele sabe de onde você vem.
e para onde você vai. Deus não sabia? O nosso Deus, irmãos, é um Deus relacional. O nosso Deus, de Gênesis a Apocalipse, ele relaciona com a gente. Ele fala com a gente. E esse relacionamento, na base do amor, parte dele, não parte de nós, porque a gente é meio parecido com essa família aqui. E é a graça de Deus. É a misericórdia de Deus. Aleluia. E agora, esse Deus se preocupa com uma escrava e diz para ela o seguinte: para onde você vai? De onde você vem? Aí ela diz: olha, eu estou fugindo de Sara, minha senhora. E ele diz assim: faz isso não. Aleluia. Não faz isso não, volta. O que Deus está dizendo para Agar é assim: olha, eu quero que você me obedeça. Eu sou um Deus de paz. Eu sou um Deus que a minha natureza é reconciliação. Volta, fica no centro da minha vontade. O que Deus quer de nós, irmãos, é recomeços, né? Agar tinha feito uma besteira muito grande. Ela estava comprometendo a saúde dela, a vida do filho. Fez coisas que não deveria fazer. A Sara também não fez coisas que não deveria fazer. Abraão também fez coisas que não deveria fazer. E Deus chega e fala com ela no deserto e fala: volta. E diz assim: humilha. Volte à sua senhora. Sujeite-se a ela. Olha o que Deus faz. Multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Deus está dando uma promessa. Irmão, o fato de Deus ter uma promessa, o fato de Deus falar com Abraão e Sara para o nascimento de Isaac, e da descendência de Isaac vir o Messias, o Senhor Jesus, isso não impede de Deus abençoar as outras nações. O fato de Deus prometer é um pacto que Deus tem com o povo, com Israel. Isso é realidade. Mas isso não impede Deus de abençoar os brasileiros, os chineses, os muçulmanos, que a gente não entende às vezes, que nós temos até preconceito, os árabes. Nós estamos falando de um Deus que alcança todas as tribos e nações. É como se Isaac e a sua descendência estivesse aqui no púlpito, e Ismael e a sua descendência, juntamente com brasileiros, chineses e outros povos, estivessem na nave da igreja. E aí Deus, na sua graça, na sua misericórdia, no seu amor, que a gente não sabe medir, resolve abençoar os que estão no púlpito e os que estão na nave da igreja. Aleluia. O que eu estou falando para você, eu não sei se você está aqui nessa noite, eu não sei se você segue a Cristo, se você realmente... Eu estou falando de um Deus, que Ele é um Deus de paz. Eu estou falando de um Deus, que Ele é um Deus, que a natureza dele é de reconciliação. Eu estou falando de um Deus que nos guia. Não fique aqui, Agar, volte para cá. Eu estou falando de um Deus que tem promessas. Uma egípciazinha. Mas para Deus não tem egípciazinha. Quando a gente vê em João 3,16, né, Deus ama o mundo de tal maneira, a gente entende, né? Que Ele ama os descendentes de Agar, os nossos, os brasileiros. E Agar volta.
Agar, ela obedece a Deus. Ela volta. Ela se humilha. Mais uma coisa, que quando Deus está falando com Agar, Deus está dizendo para ela assim: esse filho que está na sua barriga, eu vou abençoar ele e toda a sua genealogia. E aí Deus usa um termo muito interessante, que só acontece 2 vezes na Bíblia, no Antigo Testamento, que diz assim, o verso 12 diz assim: ele será como jumento selvagem. Infelizmente, nós achamos que, esse aí é o povo muçulmano, é o povo perigoso, esse povo é jumento selvagem. Irmãos, o texto em hebraico diz o seguinte, que Agar, aleluia, você foi escrava, você é escrava, mas a sua descendência vai ser livre, como um jumento selvagem, pastando. Essa é a ideia que o texto está dizendo. Nós estamos falando de um Deus libertador. Nós estamos falando de um Deus que está trazendo uma promessa para Agar, dizendo assim: eu prometo, eu vou abençoar a sua descendência. Você foi escrava, mas a sua descendência será livre. Nós estamos falando de um Deus de promessa. Agar, ela volta, ela se humilha. Ismael nasce, começa a crescer, alegra o coração de Abraão. E agora Deus cumpre a promessa na vida de Abraão e de Sara, e nasce Isaque. Ismael está crescendo, Isaque novinho, mas existe esse problema na família dos nossos, lá na Groenlândia. Em Gênesis, no capítulo 21, e verso 14, dá uma olhadinha aqui, estou finalizando. Gênesis, capítulo 21, e verso 9, diz assim: Sara, porém, viu que o filho que Agar, a egípcia, dara a Abraão, estava rindo de Isaque, e disse a Abraão: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaque. Volta-se mais um capítulo daquela novela. O verso 12 diz assim: mas Deus lhe disse: Abraão, não se turbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. E agora sim Agar vai embora. A primeira vez, ela foge. O anjo do Senhor vai no deserto e manda ela volta, se humilha. Eu tenho promessa para você, não fuja não. E agora, Sara novamente fala com Abraão, mas agora Deus diz assim: ouve a Sara. Irmãos, como é importante nós estarmos atentos ao que Deus fala com a gente. Ouça o que Deus está falando com você nessa noite. Ouça o que Deus está falando no seu coração essa noite. Não fuja de Deus. Se Deus tem chamado você para o ministério, se Deus tem um chamado específico na sua vida, não fuja, porque esse não é o local para você estar. Volta. Essa noite é para você voltar. Humilha. Agora Deus está dizendo para Abraão: prepara eles agora, que agora é a hora de ir embora. E de novo, Abraão está vendo o filho dele embora.
Ismael vai embora. Imagina o coração do pai. O texto diz, irmãos, que Abraão, ele prepara um pouquinho de comida, alguns pães, uma vasilha de água, e entrega para Agar e para Ismael. Abraão era um homem inteligente, irmãos. Abraão sabia que essa água e que esse pão não ia ser suficiente. As pessoas morrem com pão, com pouca água, no deserto. Mas o que Abraão está fazendo é a mesma coisa que Abraão fez em Gênesis 12, quando Deus fala: sai da tua terra, sai da tua parentela, que eu vou te abençoar. Abraão, confia em mim. O que Abraão está fazendo agora, aleluia, o que Abraão está fazendo agora é confiando em Deus. Abraão, ele sabe que a água não é suficiente, ele sabe que o pão não é suficiente, mas Deus, eu vou obedecer. E eu sei que o Senhor vai cuidar do meu filho, porque Deus é Deus que cuida. Aleluia. Aleluia. Estou falando de um Deus que cuida, irmãos. Eu estou falando de um Deus que, mesmo quando a gente vai para o deserto, Ele não deixa a gente sozinho. Eu não sei como é que você está nessa noite. Se você está sentindo no deserto, se você está fugindo de Deus. Mas Ele está falando, é para voltar. E agora, Agar está com Ismael no deserto. O texto diz aqui em verso 15 que quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo do arbusto. Ela foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque ela pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. E o verso 17 diz que Deus ouviu o choro do menino. Aleluia. É esse Deus que nós estamos falando nessa noite. É esse Deus que a gente está louvando Ele desde as 6 horas. Confia nele. A situação às vezes está complicada, mas é para confiar. Abraão despediu do filho, sabendo que se Deus não intervisse, eles iriam morrer. E novamente, o anjo do Senhor aparece no deserto. Diz para Agar: o que te aflige, Agar? Ao Deus que relaciona, ao Deus que fala. Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar. Lá onde você deixou. Aleluia. Então Deus lhe abriu os olhos. E ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Aleluia. Vamos ficar em pé um pouquinho, irmãos? Aleluia. Toda vez que a gente vai trazer uma mensagem, vem um temor sobre a gente, sabe? Você fala: Deus, como é que vai ser tudo isso? Como é que o Senhor vai conduzir? Porque não é a gente, né? Aleluia. Esse texto ele ensina a gente um pouquinho sobre Deus. Algumas características dos atributos de Deus. E agora, a gente vê uma família conturbada e que a gente vê que mesmo assim Deus
resolveu abençoar. Deus, ele conhece a natureza nossa. Deus, ele sabe que nós somos pecadores. Foi por isso que ele manda Jesus morrer na cruz por nós, por nossos pecados. Agora Agar e Ismael, eles estão no deserto, eles estão para morrer e o anjo do Senhor novamente aparece. O fim de Ismael ia ser ele morrer com a boca cheia de areia. Mas mais uma vez, esse texto ele mostra a graça de Deus. Aleluia. Esse texto mais uma vez mostra que Deus coloca, porque Ele tem poder para isso. Nós estamos falando de um Deus de poder. Nós estamos falando de um Deus que Ele coloca um poço no deserto. Aquela mãe e aquele filho, o fim era a areia do deserto. Mas Deus, Ele traz água. Aleluia. Deus, Ele traz água, porque é Ele que é o sustentador. Ele é a água viva. E nessa noite, Ele quer que a gente venha experimentar, não da areia, porque Ele colocou diante de nós um poço de água. Porque é a natureza de Deus. A natureza de Deus é essa. Esse é o nosso Deus. Eu queria, com a autorização do pastor, eu queria convidar alguns irmãos. Se você tem passado por situações que eu não sei o que Deus falou no seu coração nessa noite, mas a gente queria orar por você. Eu queria que você viesse aqui à frente. Eu não costumo muito chamar assim não, mas eu estou sentindo de Deus fazer isso nessa noite. Se Deus tem falado com você, se você tem se sentido sozinho, no deserto, aleluia. Você que não aceitou a Jesus ainda, talvez você não está entendendo um pouco, mas a gente falou um pouco do amor de Deus. E esse Deus, Ele quer também abençoar a sua vida. Você vem aqui à frente. Aleluia. Um Deus de paz, um Deus de reconciliação, um Deus de amor. Isso me deixa muito à vontade. Isso parece que tira da gente um peso, porque Deus, Ele vai até no deserto se a gente foge. Mesmo quando a gente erra, Deus, Ele vai atrás da gente, né? A natureza de Deus é resgatar. O Novo Testamento fala do Jesus que vai atrás da ovelha perdida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu não sei como é que está seu coração, mas sabe quando parece que vem mais oxigênio? Eu tenho sentido isso desde o início que eu pisei aqui na igreja essa noite. Aleluia. Aleluia. Queria que você adorasse a Deus nessa hora. Não sei se o pessoal do louvor pudesse. Aleluia. A gente não vive de emoção, não. Que não tem nada de emocionalismo, irmãos. É Deus que fala. Aleluia. E Ele fala com a gente que está falando aqui. Ele fala com quem está ouvindo aí. Aleluia. Que você adore a Deus. Que você abra o seu coração. Deus está dizendo: volta, foge não. Minha trajetória, Aleluia. Aleluia. Foi marcada por conquistas. Glória ao teu nome, Senhor. Minha arma
foi a fé. Aleluia. Oh, Pai. Minha esperança é regada por lembrança. Deus tem colocado um poço que o diante de tempo nós. não levou. Aleluia. Mas parece que um furacão Louve a Deus, irmãos. me alcançou. Deus, eu não podia imaginar. Perdi meu chão. Olha como chora o meu Deus quer restituir nessa noite. Deus está dizendo para você para voltar. Dessa vez não consigo te tocar. Não tenho forças pra clamar. Fortalece, Pai. Confesso, já tentei. Fortalece, Pai, essa noite. Dessa vez eu entrei no quarto e tranquei a porta. Só tu podes me encontrar, pois tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no segredo. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Aleluia. Eu não estou só. Eu não estou só. Mas Cura feridas, Pai, nessa noite. furacão me alcançou. Aleluia. Aleluia. Eu não podia imaginar. Perdi meu chão. Olha como chora o meu coração. Aleluia. Dessa vez não consigo te tocar. Não Aleluia, tenho Pai. forças pra clamar. Espírito Confesso, Santo. já tentei. Dessa vez eu entrei no quarto Estamos de promessa, Pai. e tranquei a porta. Só tu podes me encontrar, pois tu és o Deus que me vê no oculto. Adore a Deus. Tu és o Deus que me vê no segredo. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só. Eu não estou só. Tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no segredo. Tu és o Deus que me Aleluia. vê quando o homem não me vê. Meu Pai, Eu não estou só. nós te agradecemos, ó Deus. Aleluia. Nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem falado conosco nessa noite, através dos louvores, através da tua palavra. Nós te adoramos, Pai, porque o Senhor é o Deus que não deixa a gente sozinho, Pai, nos momentos de tribulação. Nós te agradecemos porque mesmo quando fugimos, o Senhor é o Deus que vai atrás, o Senhor vai ao nosso encontro. E o meu pedido nessa noite, Pai, é que o Senhor fale, Pai, com cada um aqui, aqueles que estão fugindo de uma chamada missionária, ministerial, aqueles, Pai, que estão fugindo, Pai, de uma situação em que, aleluia, assim como o Senhor fez com Agar, Pai, que o Senhor venha ao encontro deles agora, Senhor.
O Senhor conhece o nosso coração, Pai. As nossas aflições, nossos medos. Mas eu quero te agradecer porque o Senhor é o Deus que resgata. E que nós pedimos agora, Pai, que o Senhor venha resgatar, Pai, corações aqui aflitos, desesperados, aqueles que acham que espiritualmente estão mortos, que o Senhor venha, Pai, trazer um poço, trazer uma água diferente. O Senhor como a água viva, Pai, nós te pedimos que o Senhor venha, Pai, derramar sobre essas vidas essa noite, Pai. Aleluia. Pai, nós podemos sentir a Tua presença, podemos sentir esse mover aqui nessa noite, Pai. Obrigado, Senhor. Que os nossos missionários, Pai, possam sentir também essa alegria, essa paz, esse oxigênio diferente que o Senhor tem soprado em nós aqui, Senhor. Que o Senhor, Pai, tire a intranquilidade e coloque a paz. Que o Senhor tire o medo e coloque a segurança. Que o Senhor, Pai, trabalhe na autoestima, Pai, dos Teus filhos aqui nessa noite. Fortalece cada um de nós aqui, ó Deus, para que possamos, Pai, brilhar aí fora. O sol vai nascer amanhã, Pai, e é dia de trabalho, é dia de ir para a rua. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Pai, a sermos diferentes. Abençoe, Pai, a nossa finança, Pai. Abençoe, Pai, o nosso bolso, para que possamos, Pai, investir na Tua obra. As nossas mãos, Pai, os nossos pés. Enche o nosso coração, Pai, de compaixão por aqueles que estão marginalizados, que às vezes na pressa a gente não vê. Pai, aleluia, 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 aleluia.